podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje é uma ocasião super especial na história do podcast, porque esse é o episódio número 50. Muitas conversas sensacionais já rolaram por aqui, muitas outras ainda estão por vir, e é claro que eu vou mandar aquele abraço para todo mundo que acompanha o podcast e para todas as convidadas e convidados que já passaram por aqui também. Muito obrigado pela força, a história do Segunda a Sexta só está começando. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre engenharia de alimentos. Quem está aqui comigo é a Laís Nogueira, que é engenheira de alimentos, e a Fabiana Maria, que está no 10º semestre do curso de engenharia de alimentos. Bem-vinda, Laís. Conta aí pra gente o que te levou ao curso de engenharia de alimentos e um pouco da sua trajetória desde então. Olá, Oscar. Olá, pessoal. Eu particularmente sou apaixonada por engenharia de alimentos. Então, né, pensando em escolher, a gente tá ali no colegial, todo mundo pensando, né, vou fazer o quê? Eu tinha muita dúvida do que eu queria. E aí, um dia eu tava num churrasco e uma conhecida, falou que uma amiga dela tava fazendo engenharia de alimentos na Unicamp. E aí eu falei, nossa, que interessante, né? Porque, assim, eu sempre amei comida, amei comer. Sou daquelas que gosta de experimentar todo tipo de comida e tal, mas eu não consigo fazer um bolo. Eu tento fazer uma maionese na minha casa, não dá certo. Então, eu achava muito interessante como que eu não conseguia fazer um bolo para eu comer e, né, a Balduco faz 1 milhão de bolos aí no dia e distribui isso com a maior qualidade, super padronizado, super seguro. Então, eu achei muito interessante a ideia, né, de aprender um pouco mais sobre processos, como eu garantir um produto seguro para a população. Então, foi isso que me levou um pouco, eu sou muito curiosa. Então, cara, como é que será que é um processo de fazer vários bolos ao mesmo tempo, né? Então, isso me levou muito a querer entender sobre o curso e foi quando eu comecei a faculdade. Eu fiz a Unicamp, né? E aí teve uma oportunidade de Ciências Sem Fronteiras, né, para ir estudar fora do Brasil. Eu fui para o Canadá. E aí eu fui para uma das universidades mais famosas que tinha um professor super conceituado na área de lácteos, sorvetes, que era lá na Universidade de Guelph. E aí foi quando eu comecei a me interessar um pouco mais para a questão, né, de processos, de pesquisa e tudo mais. E aí lá eu tive a oportunidade de fazer um estágio na universidade, onde eu pude ter mais contato com processo de desenvolvimento de produto, estudo de estabilidade. E aí foi quando despertou aquela coisa de, puta, é realmente isso que eu quero. Eu descobri que eu não sou uma pessoa de laboratório, então eu quebrava muita vidraria, era terrível essa parte, mas me interessava muito os conceitos por trás disso. Então, quando eu voltei do Ciências Sem Fronteiras, eu decidi que, putz, eu vou me formar e eu quero trabalhar na área. Quero pôr a botina e eu quero ir para o chão de fábrica. Consegui um programa de trainee em Três Corações, no interior de Minas Gerais. Então, o meu trainee era muito voltado para a produção. E aí foi meu primeiro contato com processos. Aí eu fiquei apaixonada, assim. E aí eu comecei a me desenvolver um pouco mais na área de qualidade. Então, ao mesmo tempo que eu ia aprendendo sobre processos, eu ia me desenvolvendo em qualidade. Então, tinha muita auditoria de clientes, né? E aí foi quando eu fui aprendendo muito sobre os conceitos de qualidade. Nesse momento que eu ia recebendo essas auditorias, eu ia entendendo muito sobre como a gente produz um alimento seguro, como a gente garante um processo estável, como que a gente garante padronização, os conceitos de qualidade percebida e segurança do alimento, né, que é muito diferente. A qualidade percebida é aquilo que eu como, eu acho gostoso, eu cheiro, eu acho agradável, e a segurança é você comer e aquilo não te fazer mal. Então, eu tinha que olhar muito para as duas vertentes e eu fui me apaixonando por aquilo, mas a qualidade me puxou. E aí, com isso, depois eu tive uma oportunidade de trabalhar como engenheira de performance da qualidade. Então, era basicamente pegar um produto, né, que o P&D desenvolve ali no laboratório. Então, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento faz um protótipo, né, do produto, apresenta para o cliente, aprovado, beleza, tá, agora leva para a indústria. É totalmente diferente, né, você fazendo uma escala laboratorial.
e depois você levar isso para um chão de fábrica, que é uma coisa muito maior, né? É uma dimensão muito, muito diferente. Então, a minha principal função era fazer com que isso fosse viável. Então, eu precisava acompanhar as primeiras produções, entender os parâmetros, o processo. Então, tinha que fazer todo esse acompanhamento, né, que a gente chamava de comercialização do produto, para garantir que o produto ia atingir a especificação e ia ser igual à amostra que o cliente tinha aprovado. Depois eu tive uma oportunidade de trabalhar na Mars, e eu fui responsável por implementar os padrões de qualidade e fazer o startup da linha de sneakers no Brasil. E aí eu me aprofundei muito em conceitos de segurança dos alimentos. Assim, na minha trajetória eu conheci sobre muitos processos, e aí chegou um momento da minha carreira que eu falei, será que eu gosto mesmo de indústria? E aí eu decidi mudar um pouco, e aí foi quando apareceu a oportunidade de ir para a área de qualidade da Pet Love, que é um e-commerce pet, só que tem uma área de marcas exclusivas, onde tem o desenvolvimento de produtos, e esses produtos precisam ser seguros. Então, auditar, visitar os fornecedores, né, os produtores dos produtos, entender os processos que eles têm de qualidade e recomendar melhorias para poder garantir um produto conforme o especificado. Então, eu comecei olhando para ração, para bifinho, biscoito para cachorro, para gato, alimento úmido, mas também granulado sanitário, tapete higiênico, coleira, shampoo, lenço umedecido, então todo tipo de produto. Então eu vejo que a minha carreira ela não se limita, é sempre algo novo. E eu acho que é isso. Eu não gosto muito de rotina, e eu zero tenho rotina, eu estou sempre aprendendo, e é sempre um desafio novo. E você, Fabiana, por que você escolheu o curso de Engenharia de Alimentos? Lá no ensino fundamental, sempre fui apaixonada por matemática, por lógica, e foi quando eu fiz intercâmbio, né? Eu passei numa seleção na época do intercâmbio do programa Ganha o Mundo e fiz intercâmbio no Canadá. Lá no Canadá, a gente tinha a opção de escolher 5 disciplinas para cursar. E nessa época, como eu queria já me aprofundar em alguma engenharia, então eu escolhi as disciplinas de matemática, química, física. Foi aí que a professora, né, de matemática na época, ela chegou para mim e perguntou qual a profissão que eu queria, né? E eu falei que eu queria fazer matemática, que eu queria ser professora de matemática. E aí essa professora chegou para mim e falou que no Brasil o professor ele não é tão bem reconhecido como deveria, que era para me dar uma pesquisada nas engenharias. Nessa época, para mim, falar em engenharia era engenharia civil e engenharia elétrica, que eram as engenharias mais conhecidas, né? E foi quando eu comecei a fazer uma busca, né? Eu cheguei aqui em 2017 novamente e continuei o ensino médio. E aí meu professor de matemática, ele reuniu com outros professores e levou a gente, que estava no último ano, para fazer uma visita na Universidade lá, Federal Rural de Pernambuco, de Garanhuns. Era tipo uma feirinha de estudantes, onde cada um estava apresentando o seu curso. E aí lá tinha nessa faculdade o curso de Engenharia de Alimentos. E foi algo que me chamou a atenção, né? Porque nunca tinha ouvido falar de engenharia de alimentos até então. Nesse local tinha vários alunos, né, desde o primeiro período até períodos mais avançados, que estavam falando sobre o curso, falando sobre a importância do engenheiro de alimentos, aquele profissional que está acompanhando toda a cadeia produtiva, que proporciona que chegue alimento todo dia na mesa de cada um de nós, né? E nisso ficou uma pulguinha, sabe? Quando ficou uma pulguinha assim, uma consciência falando com você. E aí eu disse, eu vou procurar saber mais. E continuei pesquisando e decidi tentar fazer a faculdade de Engenharia de Alimentos. Fiz o Enem e consegui a nota para entrar no curso. Durante a graduação, né, eu participei de alguns grupos de pesquisa. E aí, nesse período, um amigo meu me apresentou para a professora de Tecnologia de Leites, que foi onde eu passei a maior parte da graduação. E ano passado, né, em 2022, eu recebi um convite de uma amiga para participar de um processo seletivo de um estágio que estava acontecendo aqui na região de São Paulo, que é justamente uma empresa que ela compra cortes nobres e ela comercializa para a Europa. E nessa época eu disse, vamos tentar, né? Eu não tinha experiência nenhuma com carnes, né? Só o que a gente aprendia nas disciplinas. E comecei o estágio no primeiro semestre agora de 2023. E eu simplesmente percebi que era isso que eu queria. Eu me encontrei. Então, até então, eu estava apaixonada pelo curso, eu sabia que era isso que eu queria, mas eu não sabia em que segmento eu queria trabalhar ainda.
E trabalhando com produtos cárneos, foi nesse período que eu disse, é isso que eu quero. E aí eu continuei o estágio, né? No meu estágio, eu trabalhava, né, acompanhando o processamento desses cortes nobres. Então, a gente acompanhava desde a chegada, né, dos bois na planta. Então, o abate, a desossa, o setor de embalagem primária, secundária, expedição, entre outras etapas produtivas. O meu estágio foi principalmente na qualidade. Então, o produto ele não chega em casa, que nem a gente vê ali, por milagre. Tem pessoas que estão ali o tempo todo olhando, analisando, medindo pH, temperatura, observando como é que aquele produto está e se ele tem condições de chegar até aquela data que a gente estima com prazo de validade com qualidade superior. E aí, no período da graduação, eu ainda participei do grupo de pesquisa e desenvolvimento, e foi o período em que a gente começou a trabalhar com formulações de novos produtos. Então, a gente pegava produtos que já existem no mercado, analisava a composição daqueles produtos e tentava fazer produtos ou mais baratos, né, que tivesse a mesma funcionalidade, ou então com sabores diferentes, com viscosidade diferente, textura diferente, tentar mudar alguma qualidade ali daquele produto. E aí a gente fazia as análises sensoriais. Por enquanto, eu quero me aprofundar na indústria, quero aprender o máximo das técnicas de qualidade, eu quero seguir esse caminho para que a gente continue trazendo produtos de qualidade para a mesa do consumidor. Aproveitando que vocês duas só começaram a entender o que é engenharia de alimentos perto de prestar o vestibular, dá para ver que essa é uma engenharia que ainda não é tão conhecida pela maioria das pessoas, né? Agora que vocês têm bastante familiaridade com a área, como vocês costumam explicar o que faz uma engenheira de alimentos? Engenharia de alimentos não tem nada a ver com cozinhar, tem a ver com processos, tem a ver com conhecer os ingredientes, tem a ver com saber como fazer aquilo ficar estável. Na pandemia, as pessoas começaram a entender um pouco mais, né, o que um vírus pode fazer. E aí eu usava muito para justificar para os meus pais, né? Olha, é um pouco disso que eu faço para garantir que o alimento que vocês comem está seguro e que vocês podem comer aquilo que não vai ter nenhum tipo de reação. As pessoas sempre falam, né? O médico pode tirar uma vida, mas o engenheiro de alimentos pode tirar muitas vidas de uma vez só, ou evitar que muitas vidas sejam tiradas, né? Segundo a OMS, quase 600 milhões de pessoas adoecem anualmente e mais de 400 mil morrem por doenças transmitidas por alimentos e água. Então, é super importante a nossa função, né? Quando a gente está entrando nesse mundo, a gente entende que o engenheiro de alimentos é apenas aquele profissional que está ali no laboratório, desenvolvendo novas formulações, desenvolvendo novos produtos. E vai além, né? O engenheiro de alimentos ele pode atuar, na realidade, em qualquer processo durante a cadeia produtiva do alimento. E a gente vê, justamente nesses exemplos que você falou, a importância desse profissional. Outro ponto que a gente vê também muito é, apesar de ter outros profissionais que podem trabalhar e atuar na indústria de alimentos, a gente vê que o engenheiro de alimentos, ele não estuda só o alimento, ele não estuda só o processo produtivo ou uma formulação nova. Ele está ali estudando métodos de conservação, métodos de refrigeração, embalagem, que tipo de embalagem eu vou utilizar para esse produto? Como é que eu vou pensar na embalagem que eu vou conservar esse produto aqui? A gente vai ter que olhar todo o processo produtivo, para saber que tipo de tecnologia esse alimento está passando, para ver se essa embalagem vai suportar, para ver se essa embalagem ela vai conseguir deixar o produto com aquelas qualidades sensoriais. Outro ponto importantíssimo, porque se meu produto ele não tiver as qualidades sensoriais que o meu cliente quer, ele não vai comprar. É simples. Então, tipo, o engenheiro de alimentos ele está ali em toda a cadeia produtiva. Não é só na formulação, não é só no desenvolvimento de um novo produto, não é só na inovação. Então, eu acredito que o curso de engenharia de alimentos, que o profissional engenheiro de alimentos, ele é importantíssimo, porque justamente nessas dificuldades a gente vê a importância que aquele alimento com a maior validade, aquele profissional que passou 5 anos ou mais se dedicando, estudando, aprendendo técnicas para aumentar a validade do produto, para procurar tecnologias que sejam saudáveis. Recentemente até lançou um documentário na Netflix super interessante que chama Contaminação, e fala muito sobre alguns casos, né, nos Estados Unidos que aconteceram, sobre um hambúrguer que comeram, que a carne não estava bem passada, não estava na temperatura certa de cozimento, e isso trouxe uma contaminação com E. coli, que é uma bactéria que traz um dano muito grande, né, para quem consome. Depois teve um caso de um alface
uma alface, compra ali, né? Ah, tá lavada a alface aqui, tá ok. A gente compra, come. Tem que ter gente por trás olhando para a qualidade disso, porque senão essa alface veio contaminada também. E ninguém imagina, né? Até essa questão de, vamos comer comida natural e tal. Mas até isso a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter alguém técnico olhando, entendendo, avaliando os riscos. Né? Essa alface, por exemplo, ela estava contaminada porque a água de irrigação da plantação vinha de uma fonte contaminada. Então, se não tem alguém fazendo uma análise de risco, né? Dentro da qualidade da indústria, a gente fala sobre o APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Então, é realmente entender aonde estão os perigos e como controlá-los, né? Cada vez mais, né, a gente vai deparar com essas situações, essas disseminações de vírus e tal, e é muito importante na comida a gente ter esse cuidado, né, para não acontecer esses surtos alimentares e tirar a vida de pessoas, né, por algo que poderia ter sido evitado. A gente sabe que os cursos de engenharia em geral têm bastante matemática, física, né? Daí aqui mesmo no podcast, nos outros episódios sobre engenharia, o pessoal sempre aqui lembra da dificuldade das matérias de cálculo, né? Mas no caso de engenharia de alimentos, tem muita química também, além dessas outras matérias de exatas? Eu acho que, inclusive, química é mais importante que matemática e física, porque a matemática e a física você vai ver no ciclo básico, e a química você vai ao decorrer do curso praticamente inteiro. Engenharia de alimentos tem muita química, química orgânica, química de alimentos, bioquímica. Realmente é super necessário, assim, ter essa afinidade, né? A gente tem vários laboratórios de química, até química orgânica era uma matéria que a galera bombava pra caramba, assim. Nossa, química orgânica dava trabalho. E são disciplinas que a gente precisa, assim, ter uma afinidade, porque você precisa entender a estrutura básica do alimento que você está trabalhando, né? Até porque se você, principalmente quem quer trabalhar ali com desenvolvimento, né? Porque você precisa estar estudando estrutura, estar estudando afinidade, então você precisa entender mais profundamente a composição, para você conseguir fazer reações químicas, né? Então, no laboratório, a gente vai para o laboratório desde cedo. Então, começa com química geral, com química inorgânica. Depois disso, o laboratório ele vai ficando mais complicado, só que a gente precisa de noções básicas, pelo menos de química. Eu acho que a química do colegial, ela é muito teórica. E aí, quando a gente vai para a química na faculdade, ela é um pouco mais prática. Então, eu acho que fica um pouco mais palpável, né? A gente consegue entender um pouco melhor uma reação de uma fermentação, né? Até a questão da cerveja. Pô, a gente aplica a química para um negócio que é real, que a gente gosta. Então, acho que fica muito mais fácil de aprender quando você tem essa relação, você consegue entender aquilo na prática, fica muito mais fácil, né? Além da química orgânica, que vocês disseram já que foi muito difícil para vocês e para a turma toda, quais outras disciplinas foram desafiadoras também? E, pelo outro lado, que matérias vocês mais curtiram fazer durante a graduação? E aí, uma das mais difíceis, assim, na época que eu me lembro, foi programação. Na época, né, o que eu vou fazer com linguagem de programação? Hoje em dia, né, muitas empresas pedem que você conheça linguagem de programação, tenha noção básica e tudo mais. E aí eu vejo hoje o tanto que é importante ter noção, né, de programação. Não só para programar, mas porque a disciplina de programação te ensina a pensar. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer aquilo, você faz outra coisa. Então, traz muita noção de lógica mesmo, que eu acho que é o básico do engenheiro, assim, né? No dia a dia, a gente se depara com várias situações, muitas variáveis, e a gente tem que fazer esse raciocínio lógico. Se eu fizer isso, vai dar isso. Mas se eu fizer isso, vai dar aquilo. Então, eu vou por esse lado, né? Laís, eu concordo muito com você. A disciplina de programação para mim foi, nossa, eu olhava assim, para que isso? Detesto programação, o que é que eu tô fazendo aqui? E aí é quando vem as bombas, né? Chega lá no 7º, 8º período, vem as disciplinas que precisam de programação. Vamos lá fazer um projeto, métodos computacionais, vamos lá fazer um projeto de programação. E aí? Então, meu professor sempre falou que o engenheiro de alimentos ele é pago para pensar, né? Ele é pago para resolver problemas. Lá vai estar só você na hora para tomar uma decisão e é justamente
Eu acho também que a disciplina de programação ela ajuda muito você a raciocinar, a pensar quais são os métodos que eu tenho e que caminho eu devo seguir, né? Então, é muito uma simulação, né? A programação, ela possibilita que a gente siga por caminhos e diga, e teste. Esse caminho aqui deu certo, esse caminho não deu certo, mas eu posso melhorar de tal forma, aí vai dar certo. Então, realmente, a programação hoje em dia ela é essencial. É uma disciplina que a gente não dá muita bola para ela no início, mas depois a gente começa a sentir falta e ver o tanto que ela facilita, né, no dia a dia, as atividades mais complicadas. E falando de disciplina que eu mais gostava, eram os processos tecnológicos de carnes, de leites, de cerveja. Foi maravilhosa essa disciplina, que a gente realmente faz o processo, entende, experimenta. A gente fazia pão, bala, a de carnes, fizemos linguiça, então eu adorava essas eram as melhores para mim. Para mim, a melhor disciplina que teve foi, sem dúvida, análise sensorial. Me apaixonei perdidamente. E foi o momento em que eu percebi que era aquilo que eu queria para a minha vida. Porque minha professora de Química de Alimentos e Análise Sensorial, ela fazia a gente entender aquilo que antes a gente via separadamente. Então, eu estudava em microbiologia uma coisa, estudava em bioquímica outra, e quando chegou em Química de Alimentos, a gente foi estudar todos os ingredientes separadamente, e depois ela juntou tudo. E aí foi que você entendeu, nossa, por que é que no biscoito, que era um exemplo que ela dava, por que é que o biscoito recheado, eu quero que ele seja crocante, só que aquele recheio ele é úmido. Qual é a tecnologia que tem por trás disso para garantir que aquele produto tenha aquela crocância, mas o recheio seja macio? É tão normal do dia a dia que a gente não observa. Só que aí quando a gente começa a se aprofundar nas disciplinas, nas tecnologias, a gente vai vendo que tem muita ciência e muito amor por trás de cada detalhe. Eu gosto muito desse contato, estar com contato com pessoas, entender o que elas pensam, tentar procurar melhoria, sabe? Você olhar assim e dizer, nossa, a pessoa gosta desse hambúrguer aqui, mas se eu fizesse uma mudança no sabor, uma mudançazinha na textura, ela ia gostar mais. Sabe? Então, eu gosto de desafios. Eu acho que a análise sensorial ela traz muito desafio. É o desafio de cada vez mais você atrair pessoas novas com gostos diferentes para aquele produto. Não, é muito legal mesmo. E hoje em dia tem muito essa questão, né, de não usar carne, né, a questão veg, né, e aí vem muito isso do sensorial, porque uma pessoa que gosta de carne, ela não vai comer outra coisa só porque não é carne. Então tem que puxar a textura, o gosto, né, o aroma. Então a análise sensorial é super interessante também. Eu gostava bastante dessa disciplina. Vocês já mostraram aí diversas possibilidades de atuação para quem se forma em engenharia de alimentos, né? Mas em quais outras áreas a profissional formada em engenharia de alimentos também se dá bem no mercado de trabalho? Engenharia, no geral, abre muito leque, né? Tem gente que está trabalhando com sistemas, tem gente trabalhando com vendas, comercial, regulatórios, qualidade, produção, desenvolvimento de produtos, mercado financeiro também. Algo que a gente percebe é que antigamente, se você for procurar direitinho, o engenheiro de alimentos ele estava muito reservado só a processos diretamente com alimentos. Hoje a gente vê que está seguindo mais oportunidades até de trabalhos com materiais, né? Justamente segmento de embalagens com aço, com plástico, com celulose. Sabe, eu costumo dizer que o engenheiro, independente se é engenheiro de alimentos, engenheiro civil, engenheiro mecânico, independente do setor, o engenheiro ele está preparado para qualquer situação que você colocar ele ali, sabe? Porque a gente já é acostumado a estar lidando com pressão, a ter que procurar solução, a estar pensando, a buscar respostas rápidas, porque o processo ele não espera, a linha de produção ela não vai esperar você pensar, ir fora, pesquisar uma solução. Então você tem que ser ágil. Então eu acredito que a gente está preparado. Você tem muitas opções, né? E aí acho que vai depender muito daquilo que você gosta de fazer. Por isso que é tão importante o estágio. Quanto antes conseguir fazer o estágio, para você entender, né? Ter a oportunidade de testar áreas diferentes também é algo interessante para você ver onde você se encaixa. E o estágio é muito importante para te conectar com o mercado de trabalho e para te desenvolver como profissional e entender como que você encaixa o seu curso na carreira depois. Eu acredito que nem só o estágio, durante a graduação mesmo, né, a gente tem a possibilidade de participar de grupos de estudo, monitoria. Eu acho que é super interessante, durante esse período,
a gente também tentar, né, estar mais disponível para outras tecnologias, que às vezes a gente nem tenta, porque fala, e se eu não gostar? Mas e se você gostar? Né? Tem a possibilidade. Então, eu acho que a gente tem que se arriscar mais, a gente tem que procurar ter mais disponibilidade, estar mais acessível às oportunidades que a própria graduação oferece, que o estágio oferece. Então, se tiver a oportunidade de fazer 1, 2, 3, 4, 5 estágios em áreas diferentes, faça. Porque hoje eu posso estar apaixonado por um setor, mas amanhã eu posso me apaixonar também por outro. Na universidade também tem empresa júnior, tem comissão de estágio, tem atlética, que você pode se desenvolver em outras áreas. Eu sei de pessoas que entraram na empresa júnior, na área de marketing da empresa júnior, e hoje trabalham com marketing. Então, é uma oportunidade também de conhecer ali, né, num universo controlado, num ambiente seguro, coisas diferentes. Então, eu acho que a universidade, se a gente souber aproveitar, ela abre muitos horizontes também além do curso, né? Então, acho que não é uma coisa só do curso, é também do quanto a gente se abre, exatamente o que a Fabi falou, quanto a gente se abre para essas oportunidades. E a visão de vocês sobre os alimentos em si mudou muito também ao longo dos anos? Vocês ficaram mais exigentes, mais críticas, seletivas? Comecei a entender muito os porquês das coisas, comecei a ser muito chata quando eu pego um produto que não está conforme, eu ligo lá no saque, reclamo. Comecei a ser muito mais crítica, né? Eu acho que é muito importante a gente saber o que a gente está comendo. Então, né, olhar rótulo parece chato, parece burocrático, mas realmente a gente precisa entender o que a gente está colocando, né, no nosso organismo. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, a gente entender os processos minimamente para a gente saber quais os riscos a gente está exposto, né? De quem que eu estou comprando, né? Será que essa fábrica, será que essa empresa, ela tem uma boa reputação, ela tem um bom processo para garantir que esse produto está no padrão que deveria estar? Né? Eu acho que eu valorizo muito mais, e até o decorrer da minha carreira, eu venho valorizando muito mais as marcas que constroem essa reputação, porque é muito fácil você fazer um produto barato. O difícil é você fazer um produto bom num valor acessível. Eu sempre tento entender, né? Todas as marcas estão ali na mesma faixa, tem uma muito barata. Cara, não comprem. Pensem em como que essa fábrica chegou num custo tão diferente, né? Provavelmente não está investindo em matéria-prima boa, provavelmente não está investindo num processo legal, não está investindo em profissionais capacitados para tomar as decisões. Então, acho que mudou completamente a minha visão, assim. Comprando de empresas com boas reputações, você garante que o produto é seguro, é completo e que vai trazer todos aqueles benefícios que você precisa. Então, eu acredito também que quando a gente trabalha diretamente com qualidade, trabalha diretamente com alimento, a gente começa a procurar justamente a falta de qualidade. Então, quando a gente chega no supermercado, a gente começa a observar tudo. Será que esse produto aqui ele está sendo conservado na temperatura ideal? Será que esse produto aqui ele está da forma que sugere a embalagem? Então, a gente começa a procurar muito para garantir que aquilo que eu estou consumindo é seguro, sabe? Porque não adianta, que ela falou, você comprar uma coisa barata que amanhã você vai estar passando mal. Então, é justamente você procurar por produtos de valor acessível, mas que você entenda que aquele produto está sendo preparado da forma correta. E que tipo de habilidade, conhecimento vocês acham fundamental desenvolver fora do ambiente da sala de aula, que acaba sendo um grande diferencial na carreira profissional? Olha, eu vejo cada vez mais que o que a gente chama de soft skills, que é realmente saber se comunicar, saber negociar, ter empatia com o outro, é super importante e chega a ser até às vezes mais importante do que os hard skills, que são os conhecimentos técnicos. Essa questão de realmente buscar se expor a essas situações é muito importante. Seja uma atlética, seja comissão de formatura, tudo isso vai te expor a situações que você tem que lidar com opiniões dos outros e vai te fazer desenvolver esses soft skills. Seja a pessoa que estuda, mas tem esse meio termo, né? Se expõe a situações que você esteja em grupos e que você possa se expressar, que você possa saber aprender a ouvir, que você tenha que convencer as pessoas de alguma coisa, porque isso vai ser super importante no mercado de trabalho e cada vez é mais, né? Na empresa, na indústria, a gente está o tempo todo se comunicando, lidando com pessoas. Então, a gestão de pessoas ela está muito ativa.
Eu acredito que pontos que estão entrando um pouco mais na graduação hoje em dia é a gestão de projetos. A gente tem isso como disciplina, mas às vezes não é bem desenvolvido. Então, mesmo você não estando em um papel de liderança na empresa, interpretar, desenvolver projetos é algo muito importante, porque a empresa está o tempo todo ali buscando melhorias por melhoria contínua. Então, a gente entender um processo, buscar melhorar os processos, adaptar, eu acho que é um dos pontos importantes. E outro ponto que eu também acredito que tem uma importância é o marketing pessoal, que isso aí a gente não aprende na universidade. A gente aprende tentando, que nem Laís disse, é participando uma vez de uma entrevista, identificando quais pontos você falhou e buscando melhorar, né? Não é só ouvir e guardar para você, é você buscar melhorar. Eu tenho esse ponto aqui, eu acho que eu preciso desenvolver melhor minha comunicação, ou eu preciso me expressar melhor. Às vezes a gente tem um conhecimento muito vasto, mas não sabe passar isso para outras pessoas, e aí você acaba ficando em desvantagem. Então, a gente precisa aprender a comunicar, né? A ser claro, a ser objetivo, a passar as coisas que a gente deseja de uma forma que o outro vá olhar e vá se admirar. Porque, né, quando a gente está ali numa entrevista, a gente quer ser lembrado, né? E para ser lembrado, a gente precisa se expressar bem, a gente precisa mostrar que você é capaz de desenvolver aquelas atividades que estão sendo propostas para você. E para fechar, gente, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em entrar no curso de Engenharia de Alimentos? Tenho um relacionamento com os professores. Eu, hoje em dia, busco informação com professores meus da faculdade. Às vezes eu estou numa situação que eu não sei como sair, eu mando um e-mail para o professor: oi, é Laís, fiz faculdade aí tal, ano tal. Às vezes o professor nem lembra de mim, mas está tudo bem. Eu sei quem ele é, eu sei no que ele pode me ajudar. Então, acho que é isso também. Saber quem pode te ajudar sempre é um bom caminho. Eu acho que começa com a calma, né? A gente tem que ter calma, esperar o tempo ir passando para a gente ir absorvendo melhor, porque no início você sempre vai ter aquele choque, né? Você está mudando de realidade. Então, a gente ter calma, ir passando pelos processos. Passar pelo processo de adaptação é difícil, mas é necessário. Buscar mais conhecimento o tempo todo, está melhorando. Só que isso com calma. Por quê? Porque às vezes a gente se depara com, nossa, eu tenho que aprender sobre BPF, eu tenho que aprender sobre desenvolvimento de novos produtos, eu quero aprender sobre o processo de cerveja, quais são as análises que eu tenho que fazer no leite. E, você tem disciplinas para cursar também, você tem atividades para entregar. Então, você tem que ir com calma para você ir cumprindo seus objetivos, né? No momento certo, você vai ter mais oportunidade de estar entrando em mais detalhes técnicos do curso, mas tudo isso é um processo, né? Então, é a gente passar por cada etapa e aproveitar o máximo que a gente puder de cada etapa que a gente está passando. Porque, às vezes, a gente vê uma disciplina que, não tem significado nenhum para você naquele momento, mas lá na frente, no mercado de trabalho, às vezes você nem vai utilizar ela, mas ela, com certeza, agregou em alguma coisa para você ser o profissional que você é hoje. E, novamente, a comunicação surge. Porque, vejam só, às vezes a gente tem uma dúvida lá no início do curso, sabe? Uma disciplina bem básica, e a gente não tira essa dúvida. E quando a gente está trabalhando, às vezes aquela dúvida que eu tive lá no passado que não foi resolvida, ela era a solução de um problema meu hoje. Então, é a gente ter foco no detalhe. Uma pessoa que escolher fazer engenharia de alimentos, primeiro tem que gostar muito de processos, porque é o básico, assim, o que a gente vê o tempo todo é processo. Tem que ser muito curioso, tem que tentar entender cada passo dele. Então, não pode ser uma pessoa que gosta de rotina, porque não existe rotina na nossa profissão. Quando a gente atua em fábrica, em desenvolvimento de produtos, não existe rotina. Então, muda muito o tempo todo. Acho que tem que estar aberto, né, a aprender e ter essa calma e não querer sempre partir logo para o resultado, né? Tudo é uma construção. E realmente desenvolver esse raciocínio lógico, que vai ser super importante. Laís, Fabiana, muito obrigado pelo bate-papo. Foi show demais comemorar o episódio de número 50 aqui do podcast com vocês. Com certeza, vocês vão inspirar muita gente a seguir carreira em engenharia de alimentos. Valeu mesmo. Muito obrigado para você que acompanha a conversa. E tem mais 50, 100, 200 episódios aqui do podcast vindo pela frente. A gente se encontra por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.